Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. A gente tá nas plataformas de podcast, então quem puder, quem quiser preferir podcast, vai lá nas plataformas. Mas aqui no canal do YouTube tá como doutora Ana Carolina, alergista. O objetivo, o que é? A gente falar sobre qualquer assunto ligado à imunidade, imunologia, alergia. Então, cada hora a gente está trazendo um convidado, pode ser paciente, pode ser profissional de saúde. Se tiver alguma ideia, pode mandar para mim, que eu aceito sugestões. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para você receber notificações de quando vai ter o podcast, tá? E a gente tá com várias ideias aí pro futuro, deixar algumas aulinhas no canal, porque eu tô sentindo que muita gente tem dúvidas básicas, assim, do que é uma coisa, o que é outra. Então, pode mandar a sugestão que eu tô aceitando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que todo mundo tem dúvida, muita gente chega no consultório, pode ser no SUS, pode ser particular, falando assim: doutora, minha cabeça tá coçando. Será que é alergia? Né? Então, acho que por isso eu chamei uma amiga, a gente já trabalhou muito tempo junto, a Luciana Obeide, é uma dermatologista, né, Lu? Obrigada por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço. E a gente vai falar sobre o que pode ser. A Lu agora é especialista em tricologia, né? Sim. E que é a parte do cabelo, dos pelos, né? Assim, do cabelo, barba, Cabelos também. e anexos, unha, couro cabeludo, daí cílios e os outros pelos do corpo, né? Isso, se atende. Fala aí um pouquinho onde que se atende. Apresenta aí, fala aí. Primeiro eu queria agradecer muito o convite. Uma parceria de anos, né, Carol? Muitos pacientes em comum a gente tem, graças a Deus. Mesmo. E dizer que eu tô muito feliz de participar, porque é uma iniciativa muito boa. Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem alguma alergia, né, gente? Todo mundo tem alguma coceira. Então, eu tenho visto os convidados e todo mundo tá trazendo alguma informação muito relevante, né? E tem muita besteira por aí nessa internet. Então, ter um canal sério que as pessoas possam ouvir o que você fala e o que os profissionais que você traz aqui falam. E ter credibilidade é muito difícil, né? Então, eu queria te parabenizar e agradecer muito o convite. Essa é a ideia, a gente ajudar quem tá longe, em outra cidade. Não precisa ser só aqui pra gente atender. Não é só essa ideia, não. Acho que é a pessoa ver o canal e falar assim: nossa, eu posso ter isso, olha, aquela médica na internet falou isso. Nossa, acho que ajuda muito. E se informar, né, numa plataforma que seja de confiança, que é muito difícil. Porque a gente vê muita besteira, né? Muita gente besteira. Vendendo coisa aí na internet que você fala: não acredito que a pessoa acreditou naquilo, pois né? Mas acreditam, né? Pois então, a sua iniciativa é muito legal. Eu sou dermatologista formada há 15 anos em medicina, em 10 anos em dermatologia. E eu vi a necessidade de me especializar mais em cabelo, porque é um tema que, às vezes, até os próprios dermatos, que são os profissionais que cuidam de cabelo, têm uns desafios, né? E aí eu quis estudar mais para poder ajudar, porque é muita queixa depois da Covid, muita queixa capilar, né? E aí foi por isso que eu quis, e eu me apaixonei. E agora eu estou cada vez mais migrando para essa área. Então, assim, o objetivo aqui hoje, eu vou falar... Nossa, a gente pode marcar outras lives pra gente ir falando várias coisas. Já foi conversando aqui em off aqui de ideias. Tem muita coisa pra falar. Né? Porque acho que tem muita coisa pra gente aprender junto, tudo. Eu sou alergista, então eu encaminho pra Lu, pra dermato, quando assim a pessoa fala: nossa, é alergia, não é? E ela encaminha pra fazer teste de contato, pra ver se é alergia ou se aquela doença é por outra causa, né? A gente tem umas imagens aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas fala um pouquinho desse negócio do Covid. Eu sei que não é muito assim o que causa coceira, mas você falou disso, porque a pessoa às vezes tá ouvindo aqui, será que isso tem a ver com Covid? Tá coçando, tá descamando? Sim. O que o pós-Covid causa? Por incrível que pareça, até coceira o pós-Covid causou. Olha. Coceira no couro cabeludo. Assim como outras doenças inflamatórias,
dengue, outras infecções, né? O Covid, ele também traz queixas capilares, mas como ele é um desafio até hoje, né, Carol? Você como imunologista também, a gente é uma pouca coisa sabe. Bagunça na imunidade, o Covid. É uma bagunça. Gente. E aí, muita queda de cabelo, pelo eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma queda, é aquela queda que a gente sente o cabelo caindo muito. Passa a mão, o cabelo tá caindo muito, escova, o cabelo tá caindo muito, no banho o cabelo tá caindo muito. E perdão, é um tipo de queda que a gente vê em outras doenças também, mas a gente não sabe ainda, mas no Covid muito mais. Porque assim, anemia, que eu aprendi, né, no geralzão assim, quando a gente vê um paciente chegando na pediatria ou até no consultório, a gente aprende que queda de cabelo pode ser ou anemia, ou alguma alteração de tireoide. Foi isso que eu aprendi, assim. Vitamina que tá baixa. Então, isso eu lá no consultório, eu sei que tá passando como alergia, mas eu tento ajudar. Já vou pedir exame e falar, vamos pedir, né? Vitamina D, vitamina B12. Tem alguma vitamina específica que tem a ver com o cabelo? Todo médico já atende o queixa de tá caindo o cabelo, né? O alergista, o ginecologista, o pediatra. E aí, vitaminas todas podem causar queda de cabelo. A deficiência. Porque qualquer trauma metabólico que leva a isso, por exemplo, a anemia é um trauma metabólico, uma cirurgia é um trauma metabólico, qualquer coisa que mudou o seu metabolismo pode causar essa queda do eflúvio. Bariátrica, né? Cirurgia bariátrica, muito. Estresse, ansiedade, depressão. E no Covid foi muito, porque todo mundo teve ou Covid, ou muito estresse, ou depressão, e aí vinha aquela queda de cabelo muito importante. E aí no nosso tema, que é a coceira, muitos pacientes têm um evento que chama tricodínia, que é ou dor, ou coceira, ou sensibilidade no couro cabeludo. Nossa. E alguns estudos de pós-Covid e alguns estudos relacionados à depressão, ansiedade. Então, assim, foi um desafio mesmo. É um desafio até hoje o Covid na nossa prática clínica, né? Que loucura, né? Então, daí, outra causa, assim, que a gente tá vendo, que a gente vê muito na pediatria, mas acho que coceira, piolho, né? Piolho, muito. Não, assim, eu falo, às vezes falo assim, imagina, piolho não é tão comum, mas o piolho e a escabiose, que é a sarna, gente, tá muito presente sarna, eu tô vendo muito paciente com sarna, não sei se você tá tendo essa oportunidade aí. Sarna causa coceira no cabelo? Então, não é o lugar que o bichinho da sarna tem preferência. Não é o couro cabeludo, mas tem, principalmente criança, tem no couro cabeludo. Então, coceira no couro cabeludo por escabiose, por sarna, pelo piolho. A criançada na idade escolar, né? Que nunca deixou de ser comum, né? Não. Nunca deixou de ser comum. E aí as crianças ficaram lá todas em casa na época da Covid. Aí voltaram, acho que você como imunologista, eu não sei o que aconteceu. As mães falaram, baixou a imunidade e tá pegando mais piolho. Tá pegando Mas tudo, acho que né? Todos os vírus, bactérias, tudo. Tá todo mundo pior, né? E eu não sei se é porque as pessoas usaram muito ivermectina, mas eu tenho a impressão que a ivermectina parece que não funciona do jeito que funcionava mais, né? Que é o tratamento para sarna, para escabiose, para piolho. Então, fica um alerta aí, gente, que não é porque não é sarna. Às vezes é sarna, é piolho, mas às vezes você tem que usar um pouquinho mais, por mais tempo, o remédio, fazer um tratamento mais certinho. Muita gente que não ferve roupa, né? Aqueles cuidados que tem da sarna. Que o bichinho fica lá, né? Na toalha, no lençol. E fica reinfectando e não para. E eu tenho pacientes... Esses dias eu peguei um paciente que tá 5 meses com escabiose. Eu também tô pegando bastante criança, porque a criança até 15 quilos não pode tomar ivermectina. Então a gente fica meio assim, só passando, né, loção com alguns produtos, né, que tem específico. E é mais difícil, né? E é difícil, daí fica no colo da mãe, daí a mãe até se trata, mas depois volta a ter de novo. Nossa, a gente tá tendo muito caso mesmo. Tô assustada com isso, assim, me chama atenção. Sim, tem que tomar cuidado, porque daí tem que, às vezes as pessoas vêm no Dr. Google e tentam tratar, e aí acabam criando uma resistência, né, do bichinho. É isso aí, trata errado, né? Então tem que passar no médico pra gente poder fazer o tratamento certinho, acompanhar. Outro dia passou um paciente que tava com sarna e a minha secretária disse que viu essa pessoa, família, num parque aquático no outro dia, porque seguia ela na internet.
Falei, gente, como assim? Mas pode passar. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade também, gente. Piolho, sarna são doenças que passam muito fácil. A gente pega, às vezes, no chão, com roupa que a gente encostou, né? Então, tem que tomar esse cuidadinho. Sentou, academia. Né? Então, acho que é isso. E daí, quando chega alguém pra você, vamos falar como que é o caminho, assim. Você pensa, tá coçando. Ah, meu cabelo tá coçando. O que você faz? Fala aí como que é a consulta, que teste, que exame que você pede, o que você faz primeiro? Paciente com a queixa de coceira específica, né? Porque eu atendo, a maioria é queda. Mas a segunda maior queixa é a coceira. A gente vai fazer um exame físico, né? Que eu vou fazer o exame, inspecionar, olhar o couro cabeludo, ver como é que tá, se tem alguma ferida, se tem alguma lesão, se tem alguma vermelhidão. E aí, a partir daí, começar a pensar num diagnóstico, olhar a história, perguntar o que aconteceu, desde quando que tá assim, o que tá acontecendo, se já usou alguma coisa. Perguntar tudo que usa no couro cabeludo, né, que é importante. E eu também tenho lá no consultório um tricoscópio, que é um microscópio do couro cabeludo. E ali, às vezes, coisas que com o olho nu a gente ia deixar passar, com o tricoscópio não passa. Então, se a gente precisar para ver alguma irritação no couro, ou até algum bichinho da escabiose ou do piolho, a gente consegue ver com esse tricoscópio. E o dermatologista tá acostumado com isso. Tipo, alergista, nós não temos isso, né? Então, às vezes é difícil mesmo o diagnóstico, a gente não consegue a olho nu, né? Isso. E daí, geralmente, você passa o tratamento lá. Vamos pensar que pode ser uma alergia. Passa um antialérgico, tudo. Tem as loções, né? Sim. Que assim, eu aprendi a passar algumas loções de corticoide e tal, manipulada, né? Ou então que a gente compra na farmácia mesmo. Mas tem que tomar cuidado também com isso, né? Essas loções. Quanto tempo? Tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, quando eu penso em alergia, a gente tá falando dos bichinhos, agora vamos passar em alergia. Eu sempre mando pro colega alergista. Porque a alergia, gente, é muito complexo. Às vezes eu falo pro paciente, aí o paciente passa em mim, a gente tá pensando em uma alergia. Aí ele fala assim, mas vamos passar alguma coisa pra minha pele? Eu falo, não. Porque se a couro cabeludo já tá com alergia ou se a gente tá desconfiado, então vamos fazer os exames pra gente saber se aquilo que a gente tá passando no rosto não tá dando alergia no couro cabeludo e vice-versa. Então. Na outra live, a doutora Elisângela falou assim, que antes, no rosto, quando a gente tinha dermatite de contato, primeiro alérgeno que a gente pensava era esmalte. Mas agora tá mudando um pouco, porque tem muito esmalte hipoalergênico já. E daí tá mudando um pouco para produtos, né, do shampoo, conservantes. Eu achei muito legal ela falar isso, porque atualiza, né, assim, a gente. E às vezes a gente não consegue fazer diagnóstico de tudo isso, que é novo, porque a indústria farmacêutica vai mudando muito, né, os produtos. Não é igual remédio que tem que ser aprovado na Anvisa. Os produtos, eles vão saindo, às vezes... Cosméticos é um novo por dia, parece. Não né? Tipo, eu falo assim, gente, mas como assim? Chega empresa que manda pra mim amostra, eu falo, nossa, mas é cosmético? Calma aí, mas tá falando que é hipoalergênico, é vegano. Nossa, como as pessoas se confundem, né? Com que é vegano, acha que o vegano não causa alergia. A gente tava falando disso antes, né? Fala aí um pouquinho. Agora tá muito na moda vegano, cruelty-free, né? Que não maltrata os animais. Tá muito na moda óleos essenciais, que eu acho tudo muito maravilhoso de verdade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque é vegano que não tem nenhum produto que pode dar alergia. Isso mesmo. Que não tem nenhum produto que não pode te sensibilizar. Então, às vezes, as pessoas elas não têm essa informação, então elas sempre vão achar que não é o produto que elas estão usando. Mas é vegano, mas não tem parabenos, mas tem conservantes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de se informar mesmo. Ou às vezes não tem formol, mas daí tem um produto que aquecido vira formaldeído, né? Nossa, essa do formol, então, né? Cada coisa que a gente ouve. Esses dias eu ouvi um tipo de escova que era escova vegana de chocolate. E aí, que a pessoa tem certeza absoluta que não é progressiva, mas é que ela fica com um cheirinho de formol, porque o chocolate dessa escova tem formol. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? É igual os produtos, sem lactose, sem proteína, todo mundo confunde. A gente confunde também. Confunde, porque é difícil, Eu lá no consultório, quando eu vou fazer o teste de contato, que é aquele teste das costas, pra gente ver qual produto que causa alergia, tem o teste capilar hoje em dia, tem bateria pra tudo quanto é coisa. Tem mais de 100 produtos pra gente testar.
Mas a capilar, tudo, eu falo para as meninas para sempre pedir pro paciente que vai fazer, se for alergia de pele ou de couro cabeludo, para levar o shampoo, para levar o sabonete, pra gente pelo menos colocar um pouquinho. E a pessoa fica aquela semana com o produto ali nas costas, sabe? Pra gente ver se vai que isso tenha relação. Porque muitos produtos, às vezes, não tá na bateria, no que eu testei. Isso que eu testo bastante coisa, né, Lu? O teste mais completo que tem aqui é o da Carol. Mas, assim, eu testo bastante coisa. Mas, assim, mesmo assim, às vezes a pessoa tem alergia, às vezes, de produtos que ela nem imagina. Eu já peguei paciente com alergia a sabonete, alergia a shampoo, que ele falava, não, mas isso aqui é de uma marca famosa, eu comprei fora do país, é importado. E a gente vê que pode ser alergia daquele produto que tá lá dentro. Sim. Né? E é bom a gente também desmistificar isso, né? Porque às vezes a gente tava conversando sobre isso, tem medo de ter alergia, né? E a gente precisa diagnosticar isso, porque a gente tem outras opções. Isso. Né? E essas opções a gente pode conversar com o paciente. E é difícil mesmo ler rótulo. Eu tô fazendo um curso agora só pra ler rótulo de produto. Que legal! De rótulo de shampoo, de condicionador, porque é muito difícil mesmo. Eu falei, é mais difícil ler rótulo do que estudar medicina. É, muito porque legal. É muita coisa. E aí os pacientes ficam com medo de te procurar, de me procurar, porque ficam com medo de ter alergia. E às vezes a substância vem com nome em inglês, que você fala, Jesus, o que é isso? Daí às vezes em português ele é de outro jeito, mas o teste contato vai ajudar a gente a definir. Daí a pessoa vai seguir aquele teste e vai falar assim, ó, então deixa eu procurar que produto que eu tô usando que causa alergia, né? Então essa paciente que a gente tava conversando antes é uma paciente que me marcou, porque ela ficou meses enrolando para passar em consulta, porque a amiga dela tinha falado que se ela fosse passar no alergista, a alergista ia proibir ela de pintar o cabelo. Então ela falava assim, eu não vou, porque daí a alergista não proibiu, entendeu? Mas isso atrapalhou e atrasou ela. Sim. E é uma história triste, porque ela deixou de participar do casamento. Isso que marcou a gente. Ela deixou de participar do casamento de alguém da família, porque quando ela foi pintar o cabelo, no dia anterior ao casamento, deu alergia. E ela não podia ir no casamento, porque ela estava tendo uma reação. Sim. E, né, olha só, deixou de ir no casamento por causa disso. E a gente poderia ter ajudado, se soubesse, né? antes, já tinha ajudado e tava, né? Então, é isso aí. Tem que procurar, gente. Não dá pra ficar esperando, né, Carol? Porque mesmo porque a alergia é uma coisa que pode ir piorando progressivamente com o tempo, piorando. Se você demorar pra diagnosticar, pode se tornar uma doença mais grave, mais séria, né? Porque geralmente a alergia de couro cabeludo tem a ver com alergia não mediada por IgE, que é a alergia tardia. Então demora uns dias para dar aquela reação. Só que quanto mais vezes você vai tendo contato com aquele alérgeno, às vezes você vai tendo resposta mais rápida, né? E tem pacientes que podem ter resposta rápida e estimular o IgE, ter resposta aguda, e daí tem aquela anafilaxia, né? De vez em quando a gente ouve umas histórias esquisitas na internet. Porque não sei quem foi pintar o cabelo e morreu porque, né, inchou a garganta. Mas é porque não se atentou aos pequenos sinais anteriores, né? Então tem que ficar alerta, né? É o dermato, é o alergista que vai te ajudar a fazer o diagnóstico, gente. Então isso é importante. E uma coisa que você falou agora que eu acho importante falar, do teste alérgico, né? Alguns pacientes falam assim, mas eu fui lá no cabeleireiro e ele fez o teste lá da tinta, ficou 15 minutos no meu couro cabeludo e não me deu nada. Isso. E aí depois eu tô vindo aqui, doutora, e a senhora tá falando que eu tenho alergia sim, mas não é. Gente, 15 minutos não é nada no couro cabeludo, né, Carol? Isso mesmo. Por isso que os testes de contato ficam lá, 24, 72, 96 horas, porque é o tempo da resposta imunológica do nosso paciente. Isso mesmo. Do nosso corpo. Isso mesmo. Teve uma paciente, essa semana, ela contando que ela trabalha com... Ela, na verdade, é a que faz a sobrancelha, né, tal. E ela falou que ela faz um teste de... A pessoa vai uma semana, ela faz um desenho atrás da orelha, e ela espera uma semana. Eu falei, nossa, todo mundo devia aprender isso, porque uma semana é o tempo de você ver se vai ter reação, se não tem perigo você pôr aqui no rosto, né, gente? Nossa, quando alguém tem reação assim, é tão triste, né? Tem alguns casos agora de micropigmentação no couro cabeludo, você já viu? Já vi. Pra esconder a careca, falha. que eu falo lá que eu não é que eu contraindico, mas eu falo, a gente tem que tratar primeiro. E daí depois isso pode ser uma camuflagem, mas não um tratamento. Porque às vezes a pessoa tem queda de cabelo que é só
me deixa triste, me deixa chateado esteticamente. Mas às vezes algumas quedas são doenças. Isso. Então a gente precisa investigar. É isso que eu falo. Mas eu peguei um caso de alergia de micropigmentação de couro cabeludo. Nossa, esse foi triste. Esse vou te contar. Porque um monte de micro bolinhas ali de pigmento e inteirinho. Vermelho, inchado, uma placa de alergia. Então, por isso que é muito importante a responsabilidade. E às vezes uma alergia desse jeito, que vira ferida, tudo, acaba até perdendo mais cabelo, né? Sim. Uma pessoa que já tinha um problema, não, piora. Essa paciente perdeu. Os folículos que ainda tinha ali, não tem mais. Porque teve aquele processo inflamatório todo, né? Atrofiou o folículo e perde tudo. Então, por isso que é sempre bom informação. Nossa, muito importante. Daí acho que a gente podia falar da caspa. A caspa. Fala aí. A caspa que a gente chama de dermatite seborreica. Acho que tem uma fotinho mais pra frente Tem também. fotinho. Mas pode falar. Ela é uma descamação no couro cabeludo. E ela tem vários tipos de descamação. Tem uma descamação que é aquela fininha, que parece uma farinhazinha. Tem a descamação mais grossa, que são os pedacinhos. Tem aquela crosta láctea do recém-nascido, que é aquela mais amarela. Aquela que a gente passa um olhinho pra retirar. Essas todas são dermatites seborreicas. E a dermatite seborreica coça muito. E ela é multifatorial. Tem vários fatores e um deles é estresse, ansiedade. E assim, adolescente em época escolar de prova, fica estressado como se costuma ter. E a gente tem, né, flora bacteriana e flora de fungo no nosso organismo inteiro e no couro cabeludo também. E o couro cabeludo ali é um lugar quente, úmido, escuro, abafado. Então, a importância de lavar bem os cabelos. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Couro cabeludo saudável é um couro cabeludo limpo. E aí, isso ajuda a não ter a proliferação patológica desse fungo. Que daí seria doença. Por isso que é importante o diagnóstico do médico, né? Procurar o médico para fazer esse exame que eu falei para você, o exame clínico, a tricoscopia, pra gente ver qual é qual, né? Tá. Eu pensei aqui, né, que quem tem caspa sempre vai na farmácia comprar um shampoo de caspa, né? Sim. Todo mundo já fez isso, gente. Todo mundo clear. Né? Compra lá o shampoo. E esse shampoo, geralmente, ele tem cetoconazol, não é isso? Sim. Daí tem uns perrengues, assim, com cetoconazol, umas contraindicações, não tem? Ou não? Pode o cetoconazol, entre aspas, é o menos pior, né? Tá. Porque ele pode ser usado até em bebê. Criança a partir de 2 anos, na verdade, não bebê. Mas o que acontece dos shampoos de farmácia? Eles têm uma concentração muito baixa. Então, eles só dão uma tapeada ali. Por isso que às vezes você usa, não funciona. Infinitamente e não funciona. Porque a concentração é muito baixa. Então, é como se você tivesse que dar 20 gotas de um remedinho pra baixar a febre, mas você só deu 5. Tá, legal. A principal coisa que eu falo pros pacientes hoje é não lavar o cabelo com água muito quente. Porque a água e muito lavar quente... o cabelo todo dia também? Pode. Se você for uma pessoa que tem um couro cabeludo mais oleoso, uma tendência à oleosidade da pele do couro cabeludo, pode. Ela pode. A gente tem que ter os cuidados, né? Que eu ia falar agora da água muito quente. Agora, no outono, inverno, aumenta muito a dermatite seborreica. Por quê? Você lava o couro cabeludo com shampoo com água muito quente. A pele do couro cabeludo entende que tá ressecando e ela começa a produzir uma oleosidade. Então, ela faz um efeito rebote. Ah, entendi. E nisso prolifera ali as glândulas sebáceas e começa a produzir esse sebinho, essa caspinha. Então, água quente pode também ser uma causa de dermatite seborreica e de coceira. Olha, que interessante. Tem gente que lava o cabelo com água tão quente que fica até vermelho. Fica mesmo. Eu já imagino. Já. Né? Assim como a pele, né? Então, são coisas, assim, de orientações mesmo que são fáceis e que a gente pode melhorar algumas lesões de pele de couro cabeludo só com essas orientações. Tá ótimo. Nossa, legal. Muito bom. A gente vai aprendendo. Vai. E essa foto aqui, ó, desse slide? Então, esse slide é você vê que é uma placa, um vermelhidão no couro cabeludo. E que você olha pra ela assim e já bate aquele desespero, né? Isso que pode acontecer na pele também. Essa foto é importante porque ela é um diagnóstico diferencial que a gente chama. Ou seja, confunde
uma psoríase, que é uma doença inflamatória de pele, que a gente não tem ainda a causa definida, que tem a ver com genética, que tem a ver com a parte de imunidade, estresse, tudo isso. Pele e cabelo é muito, tem muito, né, esse envolvimento. E aí, quando, eu costumo falar assim, quando tem uma placa no couro cabeludo, que ela começa a vir pra pele, a gente suspeita mais de psoríase. Tá. Olhando pra foto, a gente não consegue fazer o diagnóstico só olhando. Porque sempre todo mundo fala assim, não passei nada diferente. Sempre coisas que eu uso no mesmo dia a dia, sempre uso, né, o shampoo que eu sempre usava. Sempre usei a vida inteira. E é isso que eu sempre falo, e eu acho que isso é muito importante a gente falar. Não precisa ser diferente pra ter alergia. O paciente pode ter comido camarão a vida inteira, com 30 anos ter desenvolver a lesão da alergia. É isso mesmo. É a mesma coisa com shampoo e com condicionador, né? Alergia de contato, dermatite de contato também. Agora, se der positivo, também às vezes atrapalha um pouquinho. Porque dá positivo, a gente vai evitar aquele alérgeno o máximo que você puder, mas às vezes não melhora 100%. Tem duas coisas que atrapalham aí. Ou a pessoa não evita realmente o alérgeno, que isso é muito comum. Gente, é difícil evitar, né? É difícil. Às vezes os pacientes chegam e falam assim, vou viver numa bolha, então. E é verdade, é difícil. É difícil. E, às vezes, isso atrapalha. E, às vezes, o diagnóstico positivo atrapalha. E a gente... Por isso que é importante o exame do médico. Isso. E, às vezes, nesse caso, a gente pode fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho bem pequenininho da pele, analisar as células lá. Mesmo a biópsia, às vezes, vem inconclusiva. Muitas vezes. Nossa. Muitas vezes. E, assim, às vezes vem escrito assim, psoríasiforme. Que, tipo, quer dizer que é parecido com psoríase, né? Que pode ser ou não. Então, e às vezes um eczema, né, crônico, pode ter esse aspecto psoriasiforme. Então, é um trabalhinho eu falo que é detetive. Se é alergista, a gente tem meio detetive. A gente vai descartando as hipóteses, né? Vai conversando com o paciente começa a ler rótulo e aprender também. Nossa, um trabalhinho de formiguinha. Psoríase, quando dá desse jeito, assim, no couro cabeludo, também a pessoa vai ter aquela típica do cotovelo, do joelho. Tem algumas pessoas que eu queria que você falasse. Bem típico, né? Tem pessoas que têm bem típico, mas tem pessoas que têm apenas do couro cabeludo. E aí é uma mais extensa, não é só uma plaquinha, assim, ela começa a aparecer em volta do couro cabeludo. E normalmente não causa queda de cabelo no local, acho que isso é importante falar. Olha, interessante. Não causa queda, mas dá esse desconforto. Eu já atendi pacientes que têm psoríase no couro cabeludo inteiro. E aí, Hoje a gente tem vários tratamentos, desde tópicos, gotinha, até os imunobiológicos. Isso. E é um desafio, né? Psoríase tem várias formas. Tem uma que dá só na palma da mão e na planta do pé. Tem as que dão nas extremidades, nas qualquer áreas... idade, até criança pode ter, né? Até criança. Mas geralmente é mais adulto, né? Geralmente é mais adulto, Adulto, adolescente. E assim, eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos agora, meados de agosto de 2023, tá? Então, às vezes a pessoa vai ver esse vídeo, né, mais pra frente e tal. Vai ouvir esse podcast mais pra frente. Mas eu queria dizer que agora a gente tá numa fase da medicina que a gente tem muito medicamento novo, né? Muito. Os imunobiológicos, eles vieram assim pra ajudar muito. Então, se a pessoa tem, por exemplo, psoríase ou uma dermatite atópica grave, e ela faz anos que ela não passa no dermato, no alergista, volte, né? Porque tem medicação nova agora, tem medicação muito boa que os convênios pagam, às vezes no governo também consegue. Por que eu falo isso? Porque eu pego muito paciente que às vezes ficou a vida inteira tratando, daí eu falo, nossa, mas você não foi ver isso? Ah, não, desisti. E agora tá na hora da gente ver. Então, 2023 é um ano que revolucionou. Várias vacinas novas, vários imunobiológicos. Vai atrás do seu Isso. Adorei que você tocou nesse ponto. Essa semana eu atendi um paciente que ele tem psoríase há 20 anos. Isso. E ele há 10 anos desistiu de tratar. E ele chegou...
eu fico comovida com esse caso de psoríase, né? Porque eles é uma qualidade, altera muito a qualidade de vida, né? E aí ele chegou e falou assim pra mim, doutor, eu vim em você porque o meu amigo disse que você resolveu a psoríase dele. Mas eu falei, não fui eu que resolvi. Foram os cientistas, eu só tô me atualizando pra poder ajudar vocês, né? Porque é a minha profissão, mas não fui eu que resolvi. Mas ele chegou com muita expectativa, porque ele foi indicado de um amigo que tá usando o imunobiológico e que tá super feliz. Porque é um impacto muito grande, né? E ele ainda falou assim, não, doutora, tá bom, não tá ruim, não. Tá só um pouquinho. Ele tava com a psoríase, o couro cabeludo inteiro. Nossa. O dorso das mãos inteiro, o joelho, tornozelo. Então, tava grave. Claro, e assim, às vezes a pessoa tá acostumada, 10 anos com essa lesão, ela não acha que tem... Né, que tá alterado, mas quem vê de fora, às vezes atrapalha a pessoa a trabalhar, a encontrar um namoro, né? Sei lá, tem preconceito. Ficam tristes, é estigmatizado, piora, né? Porque daí o psicológico piora ainda mais a doença. Piora, né? Então, gente, não querem sair de casa, ajuda. né? Não quer sair de casa, não quer socializar. Procurem. Isso que você falou é maravilhoso, porque tá muito diferente mesmo. Hoje a gente tá... Né? Revolucionário, né? Isso. Eu vejo na dermatite atópica, nossa, maravilhoso, a gente fala, meu né? Deus, não acredito que chegou esse medicamento. Não acredito que chegou esse dia. Esse aqui é uma foto que você me mandou até... Daí eu falei, que é isso, Lu? Essa foto eu gosto dela porque ela é uma dessas pacientes que chegou e falou pra mim, não é nada do meu shampoo, não é nada do meu condicionador, eu uso ele faz anos e é uma dermatite de contato. Então dá pra ver assim que do slide anterior é meio parecido, né? Confunde. Tudo de pele é meio parecido, assim. A inflamação fica meio vermelho, meio descascando. Lógico que a gente estuda e vê que tem as diferenças. Descamando, né? A diferença da borda, que não tá tão alta e tudo mais. Mas é uma dermatite de contato. Então, olha a importância de saber o que pode ser, o que você tá usando que tá te causando isso, né? É isso aí. Então, pode ser shampoo, sabonete, condicionador, o leave-in, pode ser, nossa, muita coisa. Pode ser alguma coisa que você tá usando. Essa especificamente é uma de contato irritativo, que é alguma coisa que passou e deu alergia. Mas tem a que é mais tardia, e o que é outra coisa, que é de sensibilização. Que você tá usando uma coisa no pé e tá te dando alergia na cabeça, né? Tem mesmo. Dermatite alérgica é assim. Às vezes não dá no mesmo lugar que você passa. Por exemplo, você tem alergia de esmalte, às vezes não dá na mão, dá no rosto, né? O sintoma. Na pálpebra. Às vezes você tem alergia de brinco, só dá de um lado. Sim. Não tem muita explicação, mas é diferente, tem que investigar. Essa aqui é outra fotinho. Essa é da que a gente tava falando, da dermatite... seborreica. Que é aquela do bebezinho, essa crosta aí, que é um tipo de dermatite seborreica. E essas casquinhas, essas escamas você vê que elas são mais grudadas, mais amarelinhas. Essas daí já tem mais ação fúngica mesmo, né? E é aquilo que a gente comentou do shampoo anti-caspa, hoje em dia... Tem muito shampoo, muita coisa manipulada, que a gente consegue manipular com coisas veganas, naturais, mas é uma evolução também dos manipulados, para bebezinho, né? Que a gente consegue usar. Anti-inflamatórios, e daí a gente consegue melhorar com a manipulação. Nossa, legal, né? Na minha área, assim, de alergia, quando eu vejo um bebezinho com essa descamação, a gente pensa se não pode ser a crosta láctea, né? Ou se também não pode ser uma dermatite por causa de alergia de leite de vaca, tá? Então, também existe isso também. Mas é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar e trabalhar em conjunto. Alergista e dermatologista, né? Sim. Pediatra. Nossa, é aquilo. Vai no médico, vai no outro e tenta uma coisa, tenta outra. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Acho que o importante é isso. Aqui é uma outra foto que a gente pegou aqui pra mostrar. Aí é uma outra foto, você vê que ela é aquele vermelhinho mais clarinho, que também tá descamando um pouco, como na outra foto da dermatite de contato. Isso também é uma foto de uma dermatite de contato por produto, né? Que também é irritativa, daquela que você passa mais ou menos na hora, e que também confunde com aquela foto da psoríase. Isso. E que também confunde com dermatite atópica. Isso.
Eu acho que é importante voltar nisso aí. Quando a gente tem um paciente que... Às vezes, paciente adulto chega pra gente e fala, porque eu tô coçando. Mas daí você tem que vir na história, a gente que é médico aí, quem tá ouvindo, e perguntar, mas quando você era criança, tinha dermatite? Tinha alergia nas dobrinhas? Ficava com a bochecha irritada? Você lembra disso? Ou tem uma história de rinite, de asma, né? Chiado no peito? Por quê? Porque às vezes o paciente, ele tá tendo uma dermatite igual essa, assim, no pescoço, e pensa primeiro em dermatite de contato. Mas às vezes a alergia, hoje mesmo eu peguei no consultório uma moça que foi fazer teste de contato de outro médico. Eu falei pra ela, não deu muita coisa o teste de contato, mas você é alérgica a ácaro? Ela, sou. Por quê? Porque ela tá descamando o olho, e daí fica nessa, achando que é esmalte, que é um produto, é outro, mas às vezes tem a ver com reação de poeira, ácaro. A gente pode fazer tratamento, imunoterapia, né? Então, acho que é bem importante a gente falar disso, porque adulto, idoso também pode ter dermatite atópica. Isso que eu ia falar agora. Eu tô pegando muito mais agora, não sei se você também. Muito mais, porque a gente falava assim na dermatite atópica, que depois quando adolescente, adulto, melhora. A tendência é melhorar. Mas eu tô tendo muitos pacientes que estão piorando. Porque a dermatite atópica é como se fosse uma alergia, igual a gente tem rinite, alergia no nariz, bronquite, que é alergia no pulmão, a gente tem a dermatite, que é alergia na pele, atópica, relacionada a poeira, ácaro, alguns alimentos e tal. E isso pode reativar, né? E tem muito a ver com estresse psicológico quando é adolescente e adulto. Então, às vezes você teve isso no passado, não foi tão importante, mas agora, no momento que você tá atual, adulto, pensando em dinheiro, né, política, os boletos, tudo, começa a piorar. Então, não tem aquela típica dermatite atópica das dobrinhas do braço, mas às vezes tem na mão, né, no pé. Sim. Então, pode acontecer no pescoço, no rosto, adulto pode ter. E confunde demais com a dermatite de contato. Isso então, mesmo. Por isso que a gente realmente, às vezes, a gente fica tentada a dar uma olhadinha lá no Dr. Google, mas tem coisas que não adianta, que precisa ser um diagnóstico médico mesmo. Lembrei de outra dermatite, que é a dermatite epitiforme, que é a parte do glúten, né? Que tem gente que tem. Você já viu dermatite epitiforme relacionada ao glúten, mas no couro cabeludo? Porque geralmente é mais o corpo, né? É mais o corpo, No couro cabeludo é muito difícil. Não, tá. Só pra... Eu também não. Então, então tá. A mesma coisa. Muito bem. Aqui... A gente colocou por causa da alopécia, que a gente queria falar um pouquinho de alopécia. Pode ser alergia, isso? Então, pode, né? Pode. Alergia, se ficar ali crônico, uma lesão crônica, a ponto de ter uma inflamação e matar os folículos pilosos ali, e aparecer uma lesão assim, pode ser alergia. Mas não é o comum. Uma lesão normalmente circular assim, que a gente vai perdendo o cabelo, vai ficando lisinho. Normalmente é a alopécia areata, que também é uma doença autoimune, onde o nosso organismo ataca ele mesmo, vamos dizer assim. Mas a gente colocou essa foto porque às vezes pode coçar. Mas tem a ver com doença autoimune. É uma doença autoimune, né? Tem que fazer tratamento certinho. Tem, e aí é outro alerta dos imunobiológicos agora que a gente tem, dos inibidores da JAK, que é uma enzima responsável pela alopécia areata, que a gente tá tendo muito bons resultados. Olha, que legal. Aqueles casos de alopécia areata universal, que é onde a pessoa perde todo o cabelo, todo o pelo do corpo, tem tido bons resultados. Então, é isso aí. A gente tá num ano de muitas boas notícias. Muito legal, tanto para alergia quanto para dermatologia. Então, a gente consegue tratar bem esses pacientes. Porque, assim, cabelo e pele tem muita relação com a autoestima, né? E aí, são pacientes que, como você falou, às vezes desistem, largam mão, porque era diferente. E vamos resgatar, né, essas pessoas. Então, quem estiver assistindo, ouvindo, gente, manda para quem vocês lembrem. Fala, olha, gente, vai lá, procura, né, o seu alergista, imunologista, dermatologista, para ver se não tem um tratamento diferente. Aí tem muita coisa nova, muito medicamento novo mesmo. E aqui uma outra fotinho, acho que deve ser a última. Essa daí é uma fotinho de uma tínia de couro cabeludo que a gente chama, que é a famosa micose, que é uma lesão causada por fungo. Essa daí, ela tá na barba,
porque tem barba também do tricologista, são fungos que se proliferam ali, nessas regiões, assim como tem fungos mais específicos de unha, né? Tem os fungos mais específicos dessas regiões. Tem fungos específicos de região genital, mas esse daí é um fungo dermatófito, que a gente chama, específico de barba e couro cabeludo. Olha que interessante. E assim, gente, é um tratamento normalmente muito fácil, muito tranquilo, só que precisa ir no médico, né? Porque tem muita gente que vai passando pomadinha, aí vai na farmácia, pega... Como que é o nome daquela pomadinha famosa? Nebacetim? Não, de fungo que todo mundo usa, uma verdinha. Vodol. Vodol. Passei Vodol, mas às vezes, gente, o Vodol não é pra esse tipo de fungo. Isso. Às vezes o Vodol é a mesma história que eu contei do shampoo de caspa, tem uma concentração muito baixa de ativos, não vai matar aquele fungo. Isso. Aí você vai ficar aquilo ali 3, 4 meses. Enrolando. Né? Então, essa lesão é uma lesão que pode ter no couro cabeludo também. Criança tem muito. E aí, na criança, pode começar a perder cabelo. O cabelo fica cortadinho, parece que podaram o cabelinho da criança. A gente não mostrou foto, mas eu já vi bastante. Mas isso tem, também. Eu esqueci dessas fotos, mas tem bastante. E aí, tratamento é tranquilo. Tem tratamento oral para criança também. Isso. Então, a gente precisa do o pediatra, diagnóstico. às vezes, fica com medo de dar antifúngico via oral, né? Porque faz um alarde, né? Falando de medicamentos. Mas, gente, isso aí é pra autoestima melhorar. Então, não é pra sempre, né? Não é pra sempre. E é óbvio que a gente vai passar um medicamento seguro, né, Carol? Que tem estudos, né? A gente não tem que ter medo de tratamento, né? Se for uma coisa segura, com estudos, a gente tem que... E com acompanhamento, porque às vezes tem muita coisa na pediatria que a gente faz off-label, né? Que a gente não tem descrito, né? Que tá liberado lá na bula, mas a gente sabe que isso pode ser feito. Então, o pediatra que tá bem preparado, ele sabe que pode usar aquele medicamento que é melhor do que não usar. Então, é importante entender isso. Eu anotei aqui, só para eu não esquecer de falar, probiótico. Tem algum probiótico específico que você usa, assim... Em relação à alergia, nem tanto, que tem as coisas que a gente sabe, né? Mas tem isso, não precisa falar marca, nada. Sim. Mas é mais pra eu entender se você indica. Às vezes tem, por exemplo, pós-Covid, que, né? Disbiose, né? Tem a disbiose da pele. Era disso que eu queria Isso. Hoje em dia falar. tá muito em alta, porque a gente tem mais estudos mesmo, né? E assim, é batata. Se eu pego algum paciente de pele ou de cabelo, foliculite em couro cabeludo a gente esqueceu, mas são várias espinhas que podem ser pequenininhas ou grandes no couro cabeludo. Que daí fica na dúvida, será que é alergia? Será que não é? Será que é alergia? Também? Será que é bolinha? Será que é só espinha? Porque é diferente a espinha da foliculite. Né? E aí a foliculite de couro cabeludo, acne, algumas lesões, é batata. Como funciona o seu intestino? Ah, não, meu intestino não funciona bem. Ou então tem aqueles que falam assim, até funciona ótimo. Demais. Tem ou diarreia. Funciona demais. Ou tem aqueles que falam assim, tá ótimo. Quantas vezes por semana você vai no banheiro? 2 vezes. A gente tem visto hoje que a boa função intestinal tem muita relação com pele e cabelo saudáveis, né? Então, eu tenho alguma experiência com alguns probióticos, sim, que pode ser manipulados, pode ser marca comercial, e que eu vejo boas respostas, principalmente nos casos de foliculite. Eu gosto de falar disso, porque tem muito estudo, e às vezes tem gente, até médico mesmo, que é meio resistente a isso, né? A falar, não, porque não tem estudo, mas tem, gente. Tem várias coisas, procura saber, né? Pede pro representante, ou entra lá na internet, hoje em dia tem tudo, tem tanta coisa, né? Entra no PubMed, procura lá um artigo sobre aquele, né? De dermatite atópica, você sabe que tem muito, né? Então, de couro cabeludo também. Então, assim, tem muita coisa boa que a gente não pode realmente... Médico tem muito isso, né? De ser muito fechado ali, né? De não abrir muita cabeça. Mas a gente tem que abrir, gente. O mundo tá aí. Olha quanta modernidade, olha quanto estudo tem agora. E assim, se o médico não abrir a cabeça, os pacientes vão abrir. E vão procurar outros médicos, né? Ou hoje em dia, outros profissionais não médicos. Pois é, que às vezes sabe muito sobre um assunto, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que se atualizar, tudo. E também entender que tem coisas novas, né? Chegando. Então, por exemplo, na parte de cabelo, a gente tem muito... a gente
o médico, ele tem o poder, ele tem a obrigação de informar o seu paciente. Então, às vezes, principalmente nessa parte de alergia, eu vejo que os pacientes, eles não sabem que existe um médico dermatologista, especialista em cabelo, que sabe de produto de cabelo. É isso mesmo. Que vai saber indicar para ele um produto bom para o cabelo dele, que não vai ser apenas o cabeleireiro ou outro profissional, que também tem, obviamente, seus méritos, mas que às vezes, quando a gente pega nessa parte de relação doença, o médico vai ser a pessoa mais indicada. Então, a gente tem que saber informar os nossos pacientes também, né? É, isso mesmo. Acho que era isso que eu queria falar, assim, pra gente ter uma noção do que no couro cabeludo, o que pode ser alergia, o que não pode, qual é o diagnóstico diferencial. Acho que a gente falou, claro que faltou. Sempre falta, né? Alguma coisa aí que a gente vai lembrando depois, mas acho que vai ajudar bastante gente esse vídeo aqui, esse podcast. Eu queria te agradecer por você ter vindo, confiar aqui em mim, no trabalho da gente, né? E tá convidada aí pra gente, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Aí a gente tava falando de fazer uma live sobre produtos, né? De ler rótulo. Gostei da ideia. Então vamos. Gostei, vamos combinar. Eu que queria agradecer a parceria de sempre, o convite, a confiança no meu trabalho pra poder a gente conversar sobre um assunto tão importante. E como eu disse, te parabenizar pela iniciativa, porque é muito importante trazer informação com confiança pros pacientes, né? E pra todas as pessoas, pros médicos, porque tá bombando aqui e eu sei que vai ser cada dia melhor. É isso aí, obrigada, gente. Segue lá a doutora Luciana, DRA Luciana Obeide, O-B-E-I-D. É isso aí, depois a gente põe embaixo aqui, né? Mas segue, que ela sempre tá falando novidades, a gente aprende bastante, viu? Eu sigo você e eu aprendo bastante. Ai, obrigada. E obrigada mais uma vez. E a gente... gente, não esquece de compartilhar para quem gostou, de curtir, de seguir aqui no YouTube, né? De seguir lá nas redes sociais também. A gente tem o @podeficarimune, tem o meu @ que é da doutora Ana Carolina Alergista, e tem também do Instituto Imunivale, que é a clínica que eu atendo, né? Tem da doutora Luciana Obeide também, então é bem importante para seguir, compartilhar do que a gente tá falando. E pra gente aparecer para mais pessoas também, né? Para as pessoas ouvirem sobre esses assuntos, quem precisa de ajuda. Pessoa doente é uma família doente, então a gente tem que lembrar disso, tá bom? Um abração, até mais.